Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Ontem o Vasco, infelizmente, perdeu a partida contra o Palmeiras por 3-0 lá no Allianz Parque e com isso perde a sua invencibilidade de 7 jogos. Foi uma partida realmente tenebrosa da parte do Vasco da Gama, onde ele simplesmente não jogou no primeiro tempo. O Palmeiras foi completamente eficiente, nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo, já estava 3-0. De fato, foi um atropelo imenso por parte da equipe do Abel Ferreira em cima da equipe do Fernando Diniz. O Vasco, ele foi um time totalmente apático, foi um time totalmente ineficiente em neutralizar os ataques do Palmeiras. Eu tendo a concordar muito com o Fernando Diniz na coletiva, quando ele fala que o time foi apático, que o time não conseguiu jogar no primeiro tempo, que o time, de fato, eles sabiam, as jogadas do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe muito incisiva, uma equipe muito vertical, e que isso permite com que, em poucas transições, o Palmeiras já consiga colocar o Vitor Roque ou o Flaco ali para fazer os gols, Então, foi um jogo realmente muito dinâmico e muito rápido da parte do Palmeiras, e o Vasco ali numa lentidão, numa inércia absurda. O Vasco parecia que estava ainda no vestiário. Ele basicamente não entrou em campo. Foi um jogo realmente, nesse sentido, vergonhoso em termos de atitude do Vasco da Gama. No segundo tempo, eu não acho que tenha melhorado tanto, como o Fernando Diniz fala. Houve uma pequena melhora, mas eu acho que é muito mais por parte do relaxamento do Palmeiras na partida do que uma melhora do Vasco da Gama de fato efetiva. Que tem um meia, um camisa 10, que ele precisa ir até o goleiro para iniciar a jogada, tem algo de errado aí. Tem algo de muito errado aí. Se você tem um zagueiro como Robert Renan, que a principal característica desse zagueiro é o passe em profundidade, e o Felipe Coutinho ele tem que voltar até o Léo Jardim para pegar a bola e iniciar uma jogada, tem algo de muito errado aí nessa partida. E talvez isso o Fernando Diniz não tenha percebido, se atentado. Porque não é só uma questão dele falar que a gente melhorou no segundo tempo, a gente teve mais controle das ações. Não adianta nada. O Vasco poderia ter saído, inclusive, com 4-0 se aquele lance do Vitor Roque não fosse anulado. Eu acho que foi anulado corretamente. Tem muita gente reclamando de pênalti no Ryan no segundo tempo. Eu acho que não foi pênalti. A gente tem que entender que terão divididas dentro da área e jogadores ganharão a bola em divididas. Em nenhum momento eu acho que ali o Ryan foi atrapalhado, e isso é a função do zagueiro, é atrapalhar o atacante. Há uma diferença entre você atrapalhar e você cometer uma falta, e o Ryan foi atrapalhado pelo zagueiro do Palmeiras, ponto, e permitiu a defesa do Everton. Não tem como a gente ficar reclamando da arbitragem o tempo inteiro. Acho que talvez o único lance que possa ser realmente questionável é o terceiro gol do Palmeiras. Acho também que foi uma falta ali, já que, pelo critério do árbitro, isso também concordo com o Diniz, pelo critério que ele estava dando ali seria falta, e ele não deu uma falta contra a equipe do Palmeiras e acabou culminando no terceiro gol da equipe paulista. Não é terra arrasada, o Vasco não sai com, nossa, temos que rever o planejamento. Eu acho que realmente o Vasco precisa ter uma mudança de atitude, e principalmente, certos jogadores não podem permanecer no Vasco da Gama para a próxima temporada. Infelizmente, acho que permanecerão, mas seria muito bom o Admar conseguir novas peças e para justamente a saída dessas outras. Hugo Moura não pode permanecer no Vasco para o ano que vem. Lucas Oliveira não pode permanecer no Vasco ano que vem. Matheus Cocão não pode permanecer no Vasco para o ano que vem. São jogadores que comprometem, são jogadores que entregam resultados, no caso entregam resultados para a partida, para o adversário, na partida para o adversário. Não entregam resultados pro Vasco da Gama. Então eles entregam gols para as equipes adversárias. Então o Lucas Oliveira entregou um ontem, o Hugo Moura entregou outro, e o Vasco vai seguindo nessa cena. Sempre que esses jogadores forem jogar, a gente vive uma insegurança absurda. De fato, essa insegurança ela é pautada pelo que esses jogadores vêm desempenhando dentro de campo. Tudo bem, o Hugo Moura ele não vem comprometendo tanto na volância com o Cauã Barros, porém ontem ele comprometeu. O Lucas Freitas e ele estão envolvidos no gol do Bahia, por exemplo. Então, sempre que esses jogadores estão em campo,
a probabilidade do Vasco ceder um gol ao adversário ela é muito alta. Por quê? Falta técnica, né? Falta competência esses jogadores. Não é uma questão de perseguição, é uma questão de implicância, é uma questão de falta técnica. Não são jogadores de um nível alto de futebol, né? Não tem como a gente comparar o Lucas Freitas ao Robert Renan em qualidade de passe, em segurança, em marcação. Não tem como comparar o Hugo Moura, Carlos Cuesta, né? Então, nós precisamos de fato de reforços para a temporada que vem, porque esses jogadores não podem permanecer no Vasco da Gama. Se eles permanecerem, será um erro de montagem de elenco. Tá mais do que claro a temporada que eles fizeram, que eles entregam resultados para o oponente. Eles entregam resultados para a equipe adversária, né? A equipe adversária sempre sai com um gol na frente quando esses jogadores estão em campo. O Lucas Oliveira ele tem poucas oportunidades. É verdade que ele fez um bom jogo contra o Flamengo, mas as poucas oportunidades que ele recebe, em algum momento ele compromete. E isso é muito complicado para um clube que tem o objetivo de novamente ser campeão, de novamente ter uma equipe competitiva, de ter uma equipe que vai brigar por vagas em competições internacionais, inclusive disputar competições internacionais. Né? Se o Vasco não conquistar a Copa do Brasil, é muito importante que o Vasco se classifique para a Sul-Americana. O Vasco ele precisa voltar a se acostumar a jogar competições internacionais. Isso é um DNA do Vasco. O Vasco ele sempre lutou e sempre conquistou competições internacionais quando estava disputando. Então o Vasco é tricampeão sul-americano. Não é qualquer clube que é tricampeão sul-americano, né? O Vasco, inclusive, em 48 é campeão sul-americano de forma invicta, né? Então a gente precisa entender que o Vasco ele tem que disputar sempre competições internacionais. Não à toa, a gente tem os intercontinentais da época, né? Que foi 53 e 57, em cima talvez dos maiores Real Madrid da história, né? Que tinham Di Stéfano, outros tinham Puskás, né? Então a gente precisa, de fato, entender que isso está no DNA do Vasco e que foi abandonado nos últimos 20 anos. O Vasco ele precisa competir, precisa voltar a participar de competições internacionais e principalmente avançar para outras fases, né? Não só morrer na fase de grupos ou um pós-fase de grupos. Né? O Vasco ele precisa entender que ele tem que montar um plantel para isso. E isso parte dessa reciclagem desse elenco. Jogadores como Hugo Moura, Matheus Cocão, Lucas Oliveira e até mesmo, se duvidar, o Lucas Freitas não devem fazer parte do elenco para o ano que vem, principalmente se o Vasco conquistar uma Copa do Brasil e for disputar com isso disputando a Copa da Libertadores da América. Então o Vasco precisa montar um plantel. Ontem ficou claro a disparidade de elenco entre Palmeiras e Vasco. Né? O Vasco ele perde 2 peças, ele é outro time, ele é um time que briga para não ser rebaixado, com 2 peças de reforço, ele é um time que briga com times do G6. Né? É muito grande a diferença com a perda apenas de 2 jogadores. Então o Vasco ele precisa ter um elenco, né? Assim como não da forma rica como é Palmeiras, Flamengo e até mesmo Cruzeiro, porque o Vasco não tem esse poder financeiro ainda, mas ele precisa montar um elenco minimamente competente. Não tem como você olhar para o banco de reservas e você ter, né, um Lucas Oliveira, um Hugo Moura, um Matheus Cocão para ser o seu suplente imediato. Tudo bem, houveram lesões, mas isso parte para uma questão de elenco mal formado. Né? Ontem ficou bem claro isso. O Palmeiras é uma equipe que disputa títulos, né? E o Vasco não. Então ficou bem grande essa diferença. A gente também consegue perceber as adaptações que o Abel consegue fazer, que é uma coisa que o Diniz não consegue fazer. Né? Ele insiste numa desculpa que eu cito aqui, que é o Verratti, ele tem uma função, por exemplo, tática. Cara, se o Verratti, que é o centroavante, tem que fazer gols, ele tem uma função tática defensiva, e apenas isso repercute no jogo, tá errado. O Verratti não tem que aparecer pela dedicação dele à defesa. O Verratti tem que aparecer pelas oportunidades de gol que ele possa fazer, né, em campo. O Verratti, eu acho que teve 2 oportunidades de gol ontem. E mesmo assim não foram oportunidades assim tão claras. Então o Fernando Diniz ele tem que entender. Ou o meu time vai jogar para o Verratti fazer gols, ou o meu time vai jogar da forma como é a forma que o Felipe Coutinho, a forma como ele costuma jogar. Que é um jogo de mais associação, um jogo de troca de passes, um jogo de aproximação dos jogadores. Coisa que o Verratti não consegue entregar. O Verratti não consegue fazer isso.
O Verratti erra passe de 2 metros. Isso é claro, isso já fazem jogos em que isso é perceptível e o Fernando Diniz continua insistindo. Quer dizer que se ontem o Verratti não estivesse em campo, isso significaria que o Vasco venceria a partida? Provavelmente não, pela forma apática que o time entrou. Então o time entrou apático com o Verratti, provavelmente poderia ter entrado apático sem o Verratti. Isso é uma outra questão. Mas a formação tática, talvez o Vasco não tivesse tomado 3 gols no primeiro tempo. Se você tem uma dinâmica um pouco maior e você tem um time um pouco mais vertical do que o Vasco. Porque o Vasco ele pega a bola e ele não consegue fazer o contra-ataque. O Vasco pega a bola, espera a equipe adversária se formar em campo, se reestruturar, toca a bola para lá, toca a bola para cá, até chegar ao gol. O Vasco não tem jogadas verticais. São poucas jogadas de contra-ataque. As jogadas de contra-ataque elas passam muito pelo PH, né, quando é possível, e o Ryan. Né, tem algumas jogadas de contra-ataque, mas ainda assim é um contra-ataque lento, porque você sempre tem de 3 a 4 jogadores do time adversário já estruturados. Coisa que com o Vasco não acontece isso. Quando o Vasco recebe o contra-ataque, normalmente o atacante está disputando ou com um zagueiro, ou com 2, no caso, né, ou um zagueiro ou um lateral. Então é 2 para 1 ou 1 a 1. Né? Enquanto quando o Vasco ataca, normalmente é 3 para 1, 4 para 1. Então é muito difícil o Vasco fazer gol de contra-ataque, porque são raros os momentos em que o Vasco no campeonato consegue estruturar um contra-ataque realmente letal e perigoso. Né? Porque o Vasco ele tem a forma de jogar de quando ele consegue recuperar a bola, ele vai tocar, ele vai girar a bola, e isso a equipe adversária já se reestruturou. E uma equipe como o Palmeiras, você não pode dar brecha para se reestruturar. Senão é muito difícil você furar a defesa do Palmeiras. É uma das melhores defesas do campeonato, é um dos melhores ataques do campeonato. É muito difícil você realmente furar um time que tem essas qualidades e essas virtudes. Né? Então o Vasco fez uma partida tenebrosa, principalmente no primeiro tempo. Não é terra arrasada. O campeonato do Vasco não é com o Palmeiras. Né? Infelizmente não é. Né? Todo mundo torcia para isso, mas não é com o Palmeiras, não é com o Flamengo, não é com o Cruzeiro. O campeonato do Vasco não é um campeonato de G5, dia 4, no sentido amplo. Nós estamos fazendo um contraturno de G5, ok. Mas o nosso campeonato, infelizmente, ainda não é esse. Nosso campeonato é para buscar um G8 no principal momento. Né? Então, por exemplo, a equipe do Vitória. O Vasco é um time que tem que ganhar da equipe do Vitória. O Vasco é um time que tem que ganhar da equipe do Fortaleza. Né? O Vasco tem que ganhar seus jogos em casa e ganhar jogos fora de adversários que estão na zona do rebaixamento, que estão abaixo dele. Esse é o campeonato do Vasco no momento. Né? O Vasco fazendo um campeonato seguro. Nessa parte, contra esses adversários também, né, que já foi uma surpresa, essa fase, digamos assim, a fase da morte do Campeonato Brasileiro para o Vasco. O Vasco consegue fazer 7 pontos, que foi excelente, mas o Campeonato do Vasco ele tem que ser focado em principalmente ganhar dessas outras equipes. Não adiantar ganhar do Cruzeiro se ele perder para Vitória e Fortaleza. Né? Não adianta nada. Então, eu vejo que não é terra arrasada, o Vasco ele consegue fazer uma boa apresentação geral, né, nesses 12 pontos que ele disputou, ganhou 7, e agora é de fato ir com tudo para cima do Vitória, em São Januário. É o jogo para retomar a confiança, continuar e corrigir os erros que teve contra a equipe do Palmeiras. Não pode entrar displicente, não pode entrar com baixa intensidade em jogos de Campeonato Brasileiro, contra qualquer time que seja. Não, isso não pode acontecer novamente. Senão, com certeza, será uma nova derrota. Tá? Diz aí, torcedor, o que você achou dessa partida contra o Palmeiras, né? Confere se você está inscrito aqui no canal, curte o vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para as notificações. Ajuda muito a gente aqui a continuar esse nosso bate-papo, essa nossa resenha, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, sempre Vasco.